pessoal, hoje é dia 18 de julho, terça-feira, e nós vamos analisar um pouco a mudança de eixo dos nodos lunares que aconteceu ontem, junto com o início de uma nova lunação no signo de Câncer, que é regido pela Lua e está também representando questões ligadas ao passado, aos nossos laços familiares, à nossa ancestralidade. E então tem uma certa relação com o nó do Sul, que também representa questões ligadas ao passado, seja um passado mais longínquo, seja um passado relacionado à nossa própria família, nossas origens, nossa infância. Se a pessoa interpreta entendendo que existe reencarnação ou vidas passadas, vai relacionar um desses pontos, um desses nodos, em especial o nó do Sul, a questões de heranças que foram recebidas de outras vidas. Aí vai depender da linha de entendimento de cada astrólogo. Então, na realidade, o que são esses nodos lunares? Os nodos lunares, na realidade, eles não são nem planetas, nem asteroides, mas sim pontos matemáticos. Foi feito um cálculo em relação à órbita da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol, e a partir disso encontrou-se um ponto dentro da mandala zodiacal. Só que esses nodos lunares estão relacionados, nós herdamos, a astrologia moderna herdou da cultura védica. E é na cultura védica que esses pontos são bastante considerados e é um ponto fundamental na interpretação da astrologia védica. Então, eles como têm como base o entendimento da reencarnação, eles ligam o nó do Sul, que está relacionado na realidade ao mito, dos nodos, ao mito do dragão serpente, em que o nó do norte representaria a cabeça do dragão e o nó do sul a cauda do dragão. E qual que é esse mito do dragão serpente que a gente encontra nas histórias, nos contos da cultura védica? Em geral, essas culturas elas sempre lidam com tipos de divindades, tipos de heróis, semideuses, como a gente tem também na mitologia grega, na mitologia védica também a gente encontra esses vários seres. Então, em geral, sempre tem essa disputa entre divindades e demônios. Então, estava acontecendo essa disputa, as divindades estavam perdendo a imortalidade, eles estavam indo para o mundo terreno e eles precisavam recuperar a força deles. Então, um dos deuses principais, que são três básicos, é o Criador, o Brahma, é aquele que mantém tudo que foi criado, que é o Vishnu, e aquele que destrói ou transmuta tudo para recriar coisas novas, que é o Shiva. Então, quem tem que aparecer nesse momento para poder equilibrar as coisas e manter as coisas é o Vishnu. Ele aparece e sugere isso para os dois, para esses dois lados que estavam em disputa. Olha, vamos chegar num acordo aí, Já que vocês estão procurando o néctar da imortalidade, eu vou permitir então que os demônios, caso encontrem antes, eles possam beber desse néctar. Então foi permitido isso. E eles se puseram então a buscar, só que um desses demônios, decidiu, através de uma poção mágica, se transformar num deus. E o Sol e a Lua estavam observando tudo isso que estava acontecendo e viu esse ocorrido e foi contar para Vishnu. Falou, olha Vishnu, um deles resolveu aí, através de uma poção mágica, se transformar num deus. Isso também não está certo, Aí o Vishnu foi lá, foi verdade e tal, foi lá e cortou a cabeça do dragão. Só que ele já tinha tomado o néctar, já tinha se tornado imortal. Aí veio o Brahma e falou, então agora não tem jeito, vamos colocar eles na eclíptica, vamos colocar eles na mandala. E tudo bem, só que o dragão serpente se vingou dos luminares, comendo os luminares. Então é a partir disso que eles desaparecem do céu naquele momento chamado de eclipse, que é o alinhamento Terra, Sol e Lua. Então a historinha conta mais ou menos isso, que é exatamente esse momento do eclipse que fica tudo escuro, que para os antigos era um momento de mau presságio. Até atualmente eles pedem até que nem se olhe para os eclipses quando acontece. Eles ainda têm um pouco dessa questão, de não ser uma coisa muito positiva, mas vai depender do contexto, vai depender do mapa natal de cada pessoa, a gente analisar o eixo. Então o eixo que ele está
sendo afetado agora é o eixo de Áries e Libra. Então é o eixo que naturalmente é relacionado, está ligado aos relacionamentos, sejam afetivos, profissionais, familiares, porque Áries é regido por Marte, que simboliza o lado masculino, e Libra é regida por Vênus, que representa o lado feminino. Então eu acredito que vai existir uma grande mudança em termos coletivos, nesse sentido de entendimento maior dessas novas maneiras de se formar família, desses novos gêneros, transgêneros, uma série de coisas que estão surgindo, e a gente aprender a lidar melhor com isso. Um aspecto que me veio sobre essa mudança de eixo está relacionado a isso. Mas se você for analisar no seu mapa individualmente, eu não vou poder passar por todos os signos, porque não cabe aqui nesse vídeo, mas se eu for falar, se a pessoa tem o nó do norte, que é essa imagem que você está vendo aí, que vai aparecer aí no vídeo, parece como se fosse uma sacolinha para cima e duas argolinhas do lado. Esse é o nó do norte. E o nó do sul é o contrário, para baixo, como se fosse uma sacolinha mesmo. Então, em geral, o que aparece no mapa é o nó do norte. Se você tem o nó do norte em Áries, significa que você precisa desenvolver a sua independência, a sua autonomia. Você precisa aprender a enfrentar sozinho as situações, sem precisar depender de ninguém. Precisa aprender a se posicionar e a cuidar de si mesmo. Porque, na realidade, o eixo oposto, o que você viveu antes, é o eixo de Libra, que em geral é aquele da diplomacia, aquele que prefere que o outro decida no lugar dele, fica sempre meio indeciso em relação às decisões. Então, é justamente essa polaridade, por isso que eles são chamados de eixos complementares. Um é oposto ao outro, mas eles se complementam. Então, o foco maior é esse para quem tem no mapa natal o eixo nodal norte em Áries. Vai ser uma grande transição na vida individual, porque é onde vão acontecer os eclipses, e já o semestre que vem nós vamos ter um eclipse em outubro em Libra. Já começa, como se estivesse se despedindo de um eixo e pegando o outro. Vai ter também em Touro, como esse primeiro semestre nós tivemos um eclipse em Áries e em Escorpião. E o próximo ano vai ter mais sobre esse eixo Libra, Áries e Libra. Mais um ano e meio. Então, começando a contar a partir de agora, de julho de 2023, em janeiro de 2025, ele vai estar mudando de eixo novamente. Então, vai ser mais um ano e meio com esse aspecto, com essa energia. Tá bom? Então, o assunto de hoje era sobre isso. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.